Sani cari Veneti, buona giornata di vendere o Venere, come sapete. E su questo video qua parleremo sul pavillon veneto. Il pavillon o la bandiera veneta, no? Il pavillon veneto, bella sale, è rosso, con leão qua, color de oro, però parleremo um fiazetto in più su questo video qua. Então pessoal, esse vídeo aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a bandeira veneta, mas especificamente sobre o leão veneto. Diciamo così, facciamo una chiacchiera su il leão veneto. P que sou la bandeira, sou o pavillon, sou o leão veneto, leão d'oro. Esse leão aqui, geralmente, obviamente, ele é muito atrelado ao quê? A São Marcos, né? A São Marcos. Então seria o patrono aí, a gente vai falar um pouquinho mais, né? O patrono de Veneza, e não só de Veneza, mas sim da República, da Sereníssima República de Veneza, ou seja, do Vêneto inteiro. Mas a questão é que, tradicionalmente, essa bandeira, a bandeira vêneta, é uma bandeira particular, obviamente, né? Um símbolo de uma identidade vêneta que é nada mais, nada menos, muito forte assim, para os vênetos. Uma identidade dada a partir da história, dessa história milenar dos vênetos. Não é que a gente pegou, foi lá, fez uma bandeirinha e disse: essa aqui é a nossa bandeira, a partir de hoje ela é muito importante. Não, ela tem uma importância histórica, na verdade, né? Porque vocês sabem que os vênetos, eles não tinham, eles tiveram 1100 anos aí de república, e até mesmo antes, no período da antiguidade. O que acontece? A tradição dos vênetos sempre foi não ter leis, eles não tinham leis escritas, né? Na verdade, as leis elas funcionavam, mas eram leis segundo tradição, né? Segundo a palavra, a vocação da tradição. As pessoas respeitavam a tradição e, segundo a tradição dos antigos, eles sempre falavam isso, principalmente na República Sereníssima República de Veneza, que, segundo a tradição dos antigos, o bom costume era ser feito deste modo ou daquele modo. Então, a bandeira também, ela não teve uma lei específica, ok? Até muito pouco tempo atrás, obviamente hoje em dia sim, mas até muito pouco tempo atrás, principalmente durante todo o período da República Vêneta, não se teve uma lei específica, não, esta aqui é a bandeira e ela deve ser feita de tal forma e ela deve ser venerada e cantado o hino, bababá, bababá. Toda essa novela, ela surge com quem? Surge no tempo napoleônico, né? Quando Napoleão aí começa a inventar os seus estados, realmente, né? As suas nações modernas, por exemplo, as nações que nós vivemos hoje, elas são muito baseadas, né, digamos, nesse ritmo que Napoleão deu, né, para as repúblicas modernas, que é aquele lema, né? Igualdade, fraternidade, enfim, né? Aquela coisa da Revolução também, da Revolução Francesa, obviamente, né? Então o que acontece? Antes disso não se tinha essas coisas, né? Era muito mais guiado por meio da tradição, principalmente quanto aos vênetos, era muito mais guiado por meio da tradição do que por meio de leis. Então o que acontece? A bandeira, ela nasce, a bandeira vêneta nasceu mais ou menos há quase 15 séculos, tá? 15 séculos atrás, e obviamente ela representa o santo padroeiro da cidade de Veneza, como eu falei para vocês, mas também da República dos Vênetos, da Sereníssima República de Veneza. Então, o santo padroeiro aí, São Marcos, ok? O que acontece? Essa bandeira ela tem caudas, né, como vocês podem ver, é uma coisa bem típica. Acredito que só a bandeira vêneta seja assim, eu não estou certo, qualquer coisa vocês podem me corrigir aí. Então, essa bandeira ela tem 6 caudas, 6 franjas. A gente também pode falar, e representa o que essas 6 franjas? Elas representam as divisões da cidade de Veneza. Portanto, a bandeira vêneta, ok? O que eu encontrei sempre foi isso, que a bandeira vêneta, original, sendo por definição única no mundo, ela deve necessariamente então estar equipada aí com as suas 6 franjas. Então ela tem a função de conservar intacta a parte central da bandeira, que obviamente ela poderia ser destruída pelo vento sem essas 6 franjas. Essas 6 franjas, que além da representatividade que ela tem das divisões da cidade de Veneza, ela protege aqui o centro dessa bandeira, tá? Então essa era a prática de toda a marinha militar vêneta, né, e mercante aí da Sereníssima República de Veneza, de 697 a 1797. Então a mais
durante esse período aí, a mais rica e poderosa marinha do mundo. Bom, menos comum que a gente pode encontrar aí quando a gente fala sobre a bandeira vêneta, né? A bandeira onde o leão ele segura somente a espada. Eu acredito que algumas pessoas já viram, mas ela é um pouco menos comum, tá? Então eu vou mostrar aqui na tela, vou colocar na tela para nós. Essa aqui é a bandeira vêneta, onde o leão ele segura a espada e ele fica com o quê? Com o livro fechado, tá? Muitas pessoas talvez não saibam e esse é um belo momento, né, para a gente explicar por que disso. Então o que acontece? Essa bandeira aqui ela era presente somente nos navios, ok? Nos navios vênetos de guerra. Então, os navios aí, essa bandeira acabava representando a bandeira da marinha vêneta em tempos de guerra. Por isso que quando os vênetos estavam em momento de paz, eles não tinham, né, na bandeira o leão com a espada, mas sim apenas com o livro aberto, né? O livro aberto com a frase sempre falando sobre paz, né? Então, a partir do momento da guerra, essa aqui usada no mar, ele ergue a sua espada e fecha o livro, porque aí a frase, né, ligada ao período de paz já não é mais condizente, né, com o que está acontecendo. Muito bem, então essa aqui é a bandeira vêneta de guerra aí no mar, tá? Mas existe também uma outra bandeira aqui, ela é bem mais rara do que essa, que eu nem consegui encontrar ela, tá, na internet. É uma bandeira que ela não possui a espada, pelo que eu li. Eu tenho uma outra imagem, essa aqui continua, tá? Só é uma imagem do leão, né? Enfim, do leão não na bandeira, mas o leão, lá, a escultura do leão encontrada lá no Vêneto, muito comum e corriqueiro, mas não seria exatamente essa imagem aqui. O leão apenas com o livro fechado, né? Pisando em cima do livro. Isso significaria o quê? Significa que é um período de guerra ali entre a República e algum outro local, evidentemente, mas é um período de guerra na terra, tá? Não no mar. Então seria a guerra em territórios, dentro de territórios aí, guerra em terra e não no mar. Então essa aí seria uma bandeira que é tão difícil que eu não consegui encontrar, sinceramente eu não consegui encontrar ela para vocês. Mas agora uma pergunta que fica, será que o leão, né, o leão tão, digamos, um símbolo tão identitário aí dos vênetos, será que esse leão ele realmente vem só após o período cristão? Porque vocês sabem, a Europa teve aí, antes do cristianismo, a Europa era pagã, né? Tinha suas próprias religiões indo-europeias, enfim, como o mundo inteiro. Então, o que acontece? Na verdade, muitos estudiosos aí, principalmente estudiosos da região do Vêneto, dizem que não. Tá? Que esse leão ele não passou a existir só após o período cristão, mas que sim, ele já existia antes, óbvio, né? Não é exatamente como é hoje, mas ele já existia antes disso. Principalmente a figura do leão alado e todas essas coisas, principalmente lá no período paleovêneto, isso significa no período paleolítico, né? Para quem estuda um pouco mais de história vêneta, sabe que a história dos vênetos aí teve uma grande ascensão, principalmente no período paleolítico. Então, aonde que a gente consegue encontrar alguma referência, alguma base para falar isso, né? Que o leão para os vênetos sempre foi um símbolo de importância. E aí eu relato que obviamente o leão, a gente está muito acostumado, por exemplo, a assistir filmes, né, romanos, né, do Império Romano, que eles traziam os leões da África, né, para combate, toda aquela coisa lá. Na verdade existia o leão europeu. O leão europeu foi um animal que existiu, ele já é extinto, né, há muito tempo atrás, mas existiu o leão europeu e era esse leão europeu que os vênetos antigos usavam como símbolo. Portanto, eu trago aí como evidência para vocês algo que ficou marcado na história e que mostra que sim, os vênetos já tinham o leão como símbolo há muitos e muitos anos antes, né, da era cristã. Sendo assim, eu apresento aqui para vocês um objeto, ok? Coloquei aqui na tela, vamos ver. Se alguém de vocês sabe o que seria isso. Esse objeto aqui, ele se chama
dracma, tá? Eram as dracmas vênetas. Mas o que significa dracma? Era uma moeda de troca que eles tinham lá na antiguidade já, e as moedas já existiam. Óbvio que esse aqui ele é um pouco mais moderno, ele já é sim, provavelmente do período da Sereníssima República de Veneza, porém os estudiosos apontam que as moedas paleovênetas, elas eram mais ou menos assim e possuíam o leão aí no meio. Mas eu vou mostrar para vocês então uma moeda lá dos vênetos antigos, antes da era cristã. Só deixa eu achar aqui ela para vocês e olha ali, ó. Ela tá aqui, tá? Essa aqui é uma moeda paleovêneta. Então o que acontece? Quando os vênetos eles nem falavam, enfim, não falavam latim, não falavam, muito menos língua vêneta, né? Porque a língua vêneta ela acaba vindo posteriormente, mas eles falavam um venético que era uma outra língua, tá? A língua dos vênetos, a primeira língua dos vênetos que veio antes da língua do latim. Então essa aqui é uma moeda venética, uma moeda, a primeira moeda aí que se tem registro dos vênetos antigos. E o que acontece? Vamos explicar ela. A primeira aqui, a primeira face, uma face que vocês estão vendo, se trata do rosto da deusa dos vênetos, ela se chama Raícia. Ok? Então, a maior deusa, a deusa mais importante do panteão aí da religião venética antiga. A religião venética antiga não tem nada a ver com a religião romana, porque os romanos chegam só 10 séculos depois, né? Então, nós temos essa deusa vêneta, a Raícia. Se vocês quiserem fazer mais pesquisa, eu aconselho que vocês estudem mais sobre isso. E depois também o que nós temos? No outro lado da moeda, se tinha o hábito de se colocar aí um animal. Então, geralmente se colocava o quê? Se colocava um leão. Né? Então, o leão, ele sempre foi um símbolo vêneto. Vocês precisam entender que, na verdade, o que a gente tem é simplesmente um retrato daquilo que nós sempre fomos. Tá? Então, não querendo obviamente desmerecer o cristianismo, nem desmerecer o santo, né, o patrono, mas uma história que é tão antiga, ela não está sempre, não pode ser ligada apenas a um período. Né? Na verdade, o que a gente já nota é que isso sempre foi um símbolo vêneto, e é melhor ainda, né, porque nossa tradição com esse leão aí é muito mais antiga do que a gente pensa, tá? Então o que acontece? Só que naquela época os vênetos costumavam ter mais um animal muito sagrado para eles, além do leão. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês na tela. O outro animal que também ganhava aí espaço nos dracmas, né, nos dracmas vênetos, era esse aqui. Só deixa eu aumentar aqui para vocês na tela. Então, esse aqui era o outro animal. Como vocês podem ver, a gente já consegue detectar um pouquinho, né? Ele é um cavalo. Então, continua aí a representação da deusa Araícia. E aqui do outro lado o cavalo. Então ou era o cavalo ou era o leão. Eu não sei, né? Eu não saberia falar para vocês os valores das moedas, com o que se podia comprar essas moedas, quanto elas valiam, quanto elas compravam, se mudava o valor daquela que tinha o leão, daquela que tinha o cavalo. Mas o que eu sei, obviamente, valores provavelmente mudavam, né? Mas o que a gente consegue perceber já era essa adoração totêmica, né? Ou seja, os animais aqui eles já eram totêmicos e o cavalo e o leão eram muito fortes na tradição vêneta, né? Tanto que, para quem já estudou um pouquinho mais de história antiga dos vênetos antigos, ou também tem um vídeo muito bom que eu fiz uma entrevista com um arqueólogo, né, e com um mitógrafo lá do Vêneto, tá aí no canal, e depois eu coloco o vídeo aqui no final. Para quem quiser, assiste aquele vídeo que eles falam um pouco sobre isso, né? Por exemplo, os vênetos antigos, o cavalo era tão importante, fazia parte da família, né? O cavalo era tão importante principalmente para os guerreiros vênetos, que quando esse morria, o cavalo era sacrificado. Se o cavalo não tivesse morrido em batalha junto, ou enfim, né, não tivesse morrido aí junto com ele por um episódio da vida, então esse cavalo era sacrificado e enterrado junto com a pessoa, né? As escavações vênetas não raramente encontram aí corpos dos vênetos antigos, lá daquela época, da Idade do Bronze, ou também Idade do Bronze tardia, ou para frente. Não é raro se encontrar aí corpos, esqueletos de humanos, né, de pessoas com cavalos.
Então isso é uma coisa muito interessante aí que a gente precisa saber. O cavalo e o leão. O leão sempre foi o nosso animal totêmico também. Não é só de 15 séculos aí para trás, mas muito mais. Essas moedas aqui que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês, elas foram coletadas principalmente no santuário de Monte Altare em Vittorio Veneto, ok? Esse aqui é um lugar que fica lá no Vêneto, né, Vittorio Veneto, como vocês podem muito bem observar pelo nome, e também aí foram coletadas diversas moedas em outros locais. Um pouco da imagem de Vittorio Veneto para vocês aí, um dos lugares onde foram encontradas essas moedas, né? Bastante dessas moedas foram encontradas aí na localidade de Vittorio Veneto, e eu acredito que, né, são locais assim que para nós, vênetos, em nível de história, são locais que são verdadeiros santuários, né? Vem aqui no canal, assiste, né, o que eu falo, obviamente, anotem, né? Opa, que nem essa aqui, ó, Vittorio Veneto, tem lá o santuário, né? Enfim, que a gente mencionou até agora, tem um santuário, então anotem esses nomes e os locais, e quando vocês tiverem a oportunidade de ir para lá, não deixem de visitar esses locais, porque eles são muito interessantes em nível di storia veneta. Dunque, siamo arrivati a qua del nostro video, abbiamo parlato un fiasettin non solo che del pavillon veneto, ma anche del Lyon, no? Del Lyon, della nostra gente, dell'identità veneta, che era sempre diversa da quella che pensavamo altri, e così mi vedeva che se sta una buona acqua, un buon video, un buon studio. Vi ringrazio che si quadri a guardare i miei video, não smenteguem-me de meter o me piace, de inscrever-se sul canal. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aí no canal, quem não é inscrito. Curte o vídeo, porque sempre tem vídeo novo toda semana e com conteúdo relevante aí para nós que somos descendentes de Vênetos ou também dos Vênetos aí que moram lá no Vêneto. Questa mia da smentegarti la tua identità, la tua vera identità che è veneta, la tua lingua, no? Marcatamente a lingua veneta, e stiamo bene tutti, ciao ciao!